Bom, então vamos fazer mais um vídeo aí para tirar mais algumas dúvidas aí que têm surgido sobre o transporte urbano, metropolitano e rodoviário, a questão da regulação e da operação. Ao quem que compete ao quê? Então, separando pelas características, né, vamos caracterizar primeiro o urbano rodoviário, a área de atuação, as competências, passar primeiro para a parte municipal, depois a outra parte intermunicipal, depois o metropolitano, aí chegando por fim no interestadual e internacional, e depois alguns exemplos de registro nos ônibus. Então, assim, primeiro vamos às características. Então, assim, na questão do urbano, vamos separar aqui a questão do serviço e a questão do veículo. São coisas diferentes. Então, assim, o serviço de transporte urbano é um serviço que atende a zona urbana. O serviço de transporte rodoviário é um serviço de transporte que utiliza de rodovias, estradas. Aí vem a questão do veículo. Tem veículo com característica urbana e tem veículo com característica rodoviária. Não quer dizer que o veículo com característica rodoviária sirva só para o rodoviário ou urbano só para o urbano e vice-versa. Existem vários tipos. Então, assim, o veículo com característica urbana é aquele destinado ao transporte público regulamentado municipal e intermunicipal de passageiros com percurso realizado em ambiente urbano, eventualmente em estradas e rodovias, assentos para passageiros e provisão para passageiros em pé conforme o tipo de construção da carroceria. E o veículo com característica rodoviária é destinado ao transporte regulamentado de passageiros e serviço de transporte privado com percurso realizado em sua maior parte em estradas ou rodovias, podendo ser classificado como tipo rodoviário ou seletivo. Então, basicamente, assim, o urbano e o rodoviário, os veículos. Só que existe também veículos do tipo, carroceria tipo rodoviário, com característica urbana, assim como também a carroceria urbana com característica rodoviária. Então depende muito de alguns detalhes da carroceria. Seria na parte interna. Não adianta olhar ali e dizer só tem uma porta. Não tem nada a ver com o número de portas, mas é a característica interna. Todo aquele negócio de porta-pacotes, o tipo de poltrona que é utilizado. Tem outros detalhes também, mas isso não é o foco agora. O momento é definir o serviço, o tipo de serviço e o tipo de veículo. Então tem essas diferenças aí. Então, assim, vamos explicar as competências na área de atuação. Então, aqui tem a região metropolitana, está marcada no mapa aí, a região metropolitana de Curitiba. Então, ali o mapinha ali, o amarelinho, é Curitiba. Aí vamos dizer assim, um ônibus que circula dentro dos limites do município, dentro, ele não sai do município, então o órgão que compete é a prefeitura municipal. Então a prefeitura municipal da cidade em questão vai regular esse transporte. Se a linha de ônibus ultrapassa os limites dessa cidade, aí é problema do órgão estadual. O órgão do estado, ele regula esse tipo de transporte, que transcende os limites do município. Aí tem a outra questão, que é quando o ônibus ultrapassa os limites interestaduais. No caso ali dá para ver o ônibus saindo do Paraná e entrando em São Paulo. Então ele transcendeu os limites interestaduais, então compete ao órgão federal regulamentar. E tem outra questão que a maioria das, das literaturas esquecem, que é a questão do metropolitano. Existe muitas regulações no caso do transporte metropolitano. Então, assim, se a linha de ônibus percorre os municípios de uma região metropolitana, ela pode ser regulada pelo próprio órgão estadual ou então algum órgão designado especial para esse caso, que depende de cada lugar, né? Isso mais tarde daí eu vou mostrar os lugares ali. Então vamos definir a questão do urbano. Então aqui tem um mapa de uma cidade, não vem ao caso
que cidade é, mas é só para exemplificar. Aqui a gente pode ver que tem uma estrada cruzando a cidade. Tem duas, na verdade. Então, assim, a estrada ou rodovia seria o termo genérico para designar uma via terrestre, inclusive estrada de rodagem, rodovias e autoestrada. Então, a gente vê aqui na cidade que a rodovia passa dentro da cidade, ou a cidade foi construída em volta da rodovia, isso também não vem ao caso. O caso, a questão aqui que a gente precisa definir o perímetro urbano. Que é o perímetro urbano? É o limite da área urbana da cidade. Então, a cidade não, o município, que cidade e município tem definições totalmente diferentes. Então, vamos ver aqui o perímetro urbano desse município em questão é esse circulado em azul. Então, essa parte azul é a área urbana da cidade. Então, se a gente tem uma linha que sai da cidade ali, ele passa pela rodovia e volta para dentro da cidade, essa linha é urbana, apesar de passar pela rodovia, porque essa parte da rodovia está inserida dentro do perímetro urbano. Então não é só porque a linha está andando por rodovia ou estrada, quer dizer que a linha é uma linha rodoviária. Não, a rodovia está dentro do perímetro urbano. Então a linha que circula dentro desse perímetro urbano é uma linha urbana. Aí nessa parte roxa maior aqui a gente vê em alusão, assim, um exemplo, que é o limite do município. Então, assim, dentro do município tem aquela área urbana, só que ela também tem uma área rural. Então, assim, a gente vê ali a linha vermelha saindo do limite da área urbana e entrando na área rural. Essa linha ela pode ser considerada uma semi-urbana, uma distrital, mas ela está dentro do limite do município. Então ela continua sendo uma linha urbana. Ela pode ter outros significados, mas dentro da linha urbana. Então ela é urbano. Aí a gente vê ali outra questão, que é uma linha que transcende o limite municipal. Então ali, ó, dá para ver que pela flechinha amarela que ela saiu dos limites do município. Então ela é uma linha, ela pode ser considerada uma linha rodoviária, também semi-urbana ou distrital também, mas ela já não compete mais à prefeitura municipal da cidade, porque ela já transcendeu o limite do município. Então essa linha é com um órgão do Estado, não tem mais nada a ver com a prefeitura. Aí é atribuição da Secretaria Municipal da Prefeitura, né, do caso, regulamentar os serviços de ônibus, táxis e transportes opcionais dentro dos limites do município. Isso é muito importante. Dentro dos limites do município, com a finalidade de atender ao interesse público. Então, assim, agora a gente vai ver alguns órgãos que competem às capitais, vão passar as capitais de todo o Brasil. Então, assim, o transporte urbano de Porto Alegre seria a empresa pública de transporte e circulação. Essa regula dentro da cidade de Porto Alegre, do município. E de Florianópolis é a Secretaria Municipal de Mobilidade e Planejamento Urbano. É interessante assim que algumas cidades criam órgãos especiais e outras cidades usam a própria Secretaria Municipal de Transporte, de Trânsito, de Obras, de Infraestrutura, e depende de qual prefeitura vai designar essa questão dessa regulação. Regulação, fiscalização, toda essa área de planejamento do transporte. E Curitiba é a própria URBS, a urbanização de Curitiba. Na região sudeste, em São Paulo tem a SPTrans, São Paulo Transporte. No Rio de Janeiro é a Secretaria Municipal de Transportes. Em Vitória é a própria prefeitura, que é a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana. Em Belo Horizonte é a BH Trans, empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte. Na região centro-oeste, em Campo Grande tem a Agência Municipal de Transporte e Turismo, e Trânsito, aliás, desculpa. Em Cuiabá tem a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Em Goiânia tem a RMTC, que é a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo.
E no Distrito Federal tem o CEMOB, que é a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal. Na região norte tem Rio Branco, no Acre, tem a RBTrans, que é a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito. Em Manaus tem a IMMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Em Porto Velho tem a Centram, que é a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes. Em Palmas é a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana. Em Belém do Pará é o CEMOB, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém. Em Boa Vista é a Prefeitura mesmo, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito. Em Macapá é a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá. E vamos para a região Nordeste. Em Salvador tem também CEMOB, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Em Aracaju é SMTT, Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju. Em Maceió é a SMTT também, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito. Em Teresina é a STRANS, Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, é basicamente os mesmos nomes, mas só muda as siglas ou é o mesmo órgão. Né? Em São Luís é CMTT também. Em Recife é CTTU, Companhia de Transportes, Companhia de Trânsito e Transporte Urbano. Em João Pessoa, o CEMOB de João Pessoa. Em Fortaleza é a Itufora, Empresa de Transportes Urbanos de Fortaleza. Em Natal é STTU, Rio Grande do Norte, né? Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Aí é o seguinte, agora a gente vai transcender os limites municipais. Então, assim, o transporte coletivo regular é o serviço de caráter público prestado por uma ou mais empresas que atendem aos deslocamentos dos usuários numa região ou entre regiões com base em características operacionais pré-estabelecidas, tais como horário e itinerário. Isso tudo quer dizer que é uma linha que tem horário e itinerário fixo, ou seja, tem uma tabela horária e tem uma sequência de ruas que ele tem que passar. Isso é o transporte regular, porque ele é regular por algum motivo, que seria o horário itinerário. Então ele está indo e voltando sempre pelos horários pré-estabelecidos. Então esse seria o irregular. Então digamos que eu tenho um grupo de amigos bem grande e quero levar eles para passear na praia. Então eu vou alugar um ônibus para levar todo mundo para a praia. Então esse seria o turismo eventual, que é o serviço prestado por uma autorizatária para o deslocamento de pessoas em circuito fechado, em caráter ocasional, com relação de passageiros transportados e emissão de nota fiscal de acordo com as características da viagem. Ou seja, é basicamente a mesma coisa que um fretamento eventual ou fretamento turístico. Tem essa diferença de fretamento eventual e fretamento turístico. Não é o caso aqui, a gente só quer entender que existe o fretamento eventual, que é aquele que tu eventualmente aluga um ônibus para ir para algum lugar e voltar. Essa é a definição. Tu aluga para ir e voltar com a tua lista de passageiros e tu tem não tem um itinerário definido, mas tu tem um destino definido e o retorno definido. Aí é totalmente diferente daquela questão de ter uma empresa, por exemplo, ter uma fábrica, uma empresa grande que tem vários funcionários que alugam um ônibus para levar os seus funcionários. Eles não querem pagar, por exemplo, inserir os funcionários no transporte regular. No caso, vale transporte. Então, eles podem alugar um ônibus para buscar os funcionários, levar para casa, mas mesmo assim eles têm um itinerário e têm horários pré-estabelecidos. Então, assim, ele se chama fretamento contínuo. É diferente do fretamento eventual, aquele que a gente só aluga para ir e voltar e acabou. Então, esse é o fretamento contínuo, que ele sempre vai existir. Então, ele vai sair da fábrica, vai levar os funcionários, vai trazer os funcionários de volta, sempre, todos os dias ou os dias que a fábrica funcionar ou a empresa funcionar. Então, essa é basicamente a mesma coisa que o transporte escolar. Levar para escolas, creches, em universidades. Então, é basicamente, em algumas prefeituras, em alguns órgãos, eles separam essa questão do transporte escolar e é regulamentado diferente. Mas, assim, é um exemplo parecido. Então, depende muito de cada lugar. Mas esse seria o fretamento contínuo. Então, assim, os departamentos têm como objetivo a concessão, a permissão,
autorização, planejamento, coordenação, fiscalização, inspeção, vistoria e administração dos serviços intermunicipais de transportes de passageiros por ônibus e serviços complementares em seus diferentes regimes. Então, assim, tem alguns lugares que criam os seus órgãos, mas tem outros lugares que eles também usam parcerias. Por exemplo, mais no norte do estado, que não tem tanta demanda assim de passageiros, então eles fazem convênios. Por exemplo, alguns órgãos têm convênio com a NTT, tem convênio com a Polícia Federal, tem convênio com outros órgãos para fazer esse tipo de fiscalização, coordenação, inspeção. Então varia muito do local. Não seria, por exemplo, o caso de São Paulo, por exemplo, tem muitos passageiros, muitos ônibus, muitos horários, então eles têm um órgão especial. Totalmente diferente do Acre, por exemplo, que tem poucos horários, poucos ônibus e poucos passageiros indo de um lado para o outro, no caso. Aí então vamos passar para a parte rodoviária. Então a gente saiu do urbano anteriormente, agora a gente parte para o rodoviário, que é quando transcende os limites do município. Então, se esses limites municipais são ultrapassados dentro do estado do Rio Grande do Sul, compete ao DAIR, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Sul, fazer essa regulação, essa fiscalização, esse cuidado com esse transporte, a atenção nesse tipo de transporte. Em Santa Catarina é o CI, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, é o antigo DETER. Ainda tem alguns ônibus, o logo do DETER lá, mas ele já está mudando tudo para CI. Os mais novos estão vindo com o SE e o código do lado. Mais tarde vou mostrar ali como é que funciona esses códigos. No Paraná é o DER, Departamento de Estradas e Rodagens. A gente vai passar aqui para a região sudeste. Em São Paulo é a Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo. No Rio de Janeiro é o DETRO, Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, no caso ali, o Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem. É a mesma coisa que o CETOP, é aquele negócio daquela parceria, né? O CETOP faz uma parte, o DER faz outra, depende. Tem alguns lugares que está DER com 2 E's, eu não sei ainda se antigamente era DER com 2 E's e agora é com um E só, mas isso também não vem ao caso. A questão aqui é o Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem. No Espírito Santo é o CETURB. Antigamente era CETURB GV, que era Grande Vitória, agora virou CETURB ES, que pega o estado todo, que é a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo. Aí na região centro-oeste, tem no Mato Grosso do Sul, tem a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul. Em Goiás tem o AGR, Agência Goiana de Regulação. No Mato Grosso é o AGER, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados. Não vem ao caso do Distrito Federal porque é uma questão separada, né? Já foi comentado da questão urbana de lá, então fica o Distrito Federal inteiro e Brasília a cargo do órgão municipal. Aí na região norte tem a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Rondônia, no estado de Rondônia. No Acre tem a Agência Reguladora de Serviços Públicos do estado do Acre. Em Tocantins, a ATR, Agência de Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização. No Amazonas tem a Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegados e Contratados do estado do Amazonas. No Pará tem o ARCOM, Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos. No Amapá, a Secretaria de Estado de Transporte do Amapá. Na Roraima, a Secretaria Estadual de Infraestrutura de Roraima. E na região Nordeste tem a AGERBA, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia. No estado do Sergipe é o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe. No Piauí é a Secretaria de Estado dos Transportes. Em Alagoas, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas. No Maranhão é a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos. Em Pernambuco é a Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal. Na Paraíba é o DER,
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba. No Ceará é a Agência Reguladora do Estado do Ceará. E no Rio Grande do Norte, que é o DER, Departamento de Estradas de Rodagem. Aí então a gente parte agora para a questão metropolitana, que é as linhas intermunicipais com características urbanas, semi-urbanas também, a questão de que não necessariamente que transcende os limites municipais é que precisa ser uma linha rodoviária com características rodoviárias. Então tem meio que essa brecha, que é a questão da região metropolitana, que também pode circular com veículos e com linhas de serviço urbano, serviço de características urbanas ou semi-urbanas. No caso são aquelas linhas ali, dá para ver pelas linhas amarelas, seria os itinerários que circulam entre as cidades da região metropolitana, ou entre as regiões metropolitanas, ou que vai até a capital, que seria a cidade satélite, ou não, porque nem toda região metropolitana é em volta de alguma capital. Existe uma cidade que tem normalmente é a que tem mais habitantes, então ela seria a cidade satélite. As cidades ao redor são as cidades que fazem parte da região metropolitana dessa cidade satélite. Então, também não leva em conta a questão de se é uma linha comum, se é uma linha seletiva, executiva. A questão é por onde que ela vai, qual o caminho que ela faz. Então, essa questão também fala sobre as linhas regulares, não importa também se ela é diametral, se ela é perimetral, se ela é transversal, ou se ela é radial, também não vem ao caso. E no Brasil existem 81 regiões metropolitanas e mais 3 aglomerações urbanas. E não existe uma regra definida sobre o que é uma região metropolitana. Cada estado define, faz a sua regra do que é uma região metropolitana. Tanto que nas definições do IBGE, eles dizem que não tem como definir. Então, cada estado compete a eles definir o que é uma região metropolitana. Então, assim, também não vamos regrar. Antigamente tinha essa regra de que a sua cidade satélite mais as ao redor tinha que somar no mínimo 1 milhão de habitantes. Isso daí já não existe mais, agora é com cada estado. E os órgãos metropolitanos existem poucos no Brasil, então não existe muita demanda para isso. Então cada estado às vezes cria uma subdivisão para poder lidar com esse tipo de transporte. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a Metroplan, a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional, cuida de todas as regiões metropolitanas do Rio Grande do Sul. Já no Paraná, existe só a região metropolitana de Curitiba, que é a COMEC, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba. Em São Paulo, tem a MTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, que cuida de todas as regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Existem muito mais do que uma, não é só a região metropolitana de São Paulo. No Recife também tem o Grande Recife, que é o consórcio de transporte. Na verdade, é um sistema que ele é integrado. A região, o sistema da capital de Recife, ele é integrado com a metropolitana. Então, eles têm uma parceria do urbano com o metropolitano. É a mesma coisa de Goiânia. Goiânia tem a RMTC, que é a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo. Então, quem regula da capital regula o metropolitano também. Então, dá para ver que não tem assim, não dá para definir uma regra geral. Assim, o Brasil é muito grande, tem muitas. A diferença em cada estado é totalmente diferente. Não dá para criar essa regra e dizer tem que ser assim e assim. Então, cada estado, cada município tem a sua regulamentação, tem a sua forma de resolver os problemas de transporte do próprio local. Aí a gente chega para o final ali na parte interestadual e internacional. Se tem uma linha que passa, por exemplo, ali por 5 estados, sai de Porto Alegre para Belo Horizonte, por exemplo, passa pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais. Então, assim, quem vai regular isso daí? Não vai regular o Rio Grande do Sul ou só Minas Gerais, que é o início e o final ali da linha.
Então se transcendeu os limites estaduais, aí compete ao órgão federal. Ou então uma linha ali que que sai de Porto Alegre e vai para Assunção, no Paraguai. Então ali passa por 3 estados e depois ainda sai do Brasil. Então quem regula isso é a ANTT. É só aí que entra a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. É só aí que entra a regulação da ANTT, quando transcende o estado, porque não tem como, o transporte urbano de Belo Horizonte e a ANTT. A ANTT não tem nada que ver com o transporte urbano de Belo Horizonte ou de alguma outra cidade. Não tem nada que ver. Só tem que ver quando passa para a jurisdição dele, seria quando existe conflito de interesses. Por exemplo, ali, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Cada um tem uma regulação diferente, então não tem como escolher uma ou definir qual que é a certa e qual que é a errada. Então compete a um órgão federal fazer esse tipo de regra, de definir, olha, aqui desse tipo de linha vai ser assim. Só tem que cuidar o seguinte, por exemplo, a gente tem aquela linha ali que vai de Porto Alegre a Belo Horizonte. Tá, se eu pegar, por exemplo, ali, se eu subir ali em Joinville e querer descer em Florianópolis, eu vou estar dentro do estado. Eu não vou sair do estado, eu vou estar ali Santa Catarina para Santa Catarina. Mas se eu pegar uma linha que é de Joinville, que a origem é Joinville e o destino é Florianópolis, compete ao órgão estadual. Agora, se eu quiser pegar essa linha que veio de Belo Horizonte e está indo para Porto Alegre, quiser subir nesse ônibus, seria o carro em trânsito. É isso que a gente chama de carro em trânsito. Quando ele tu não está na origem da linha. O veículo já vem de outra cidade, passa pela cidade onde tu está e vai te levar para outra. Então é carro em trânsito. Então ele sai, só que essa linha compete à NTT. Por quê? Porque a linha vem de fora e vai para fora do estado. Tu só embarcou naquele estado e está descendo naquele mesmo estado, mas não quer dizer que compete ao estadual. Porém, tem outra questão de que se essa linha vem de Belo Horizonte e vai para Porto Alegre, eu preciso ter o meu registro não só do meu ônibus, não só na NTT. Ele precisa estar registrado no órgão estadual de Minas Gerais, no órgão estadual de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, para eu poder passar, exceto, claro, aquelas questões de uma liminar. Por exemplo, se eu só quero cruzar o estado, ninguém vai embarcar, ninguém vai desembarcar, eu até posso ter uma liminar na justiça para cruzar o estado sem fazer embarque e desembarque. São outras questões também, mas não vem ao caso aqui, a gente só quer explicar como é que funciona essa situação da jurisdição. Então aqui a gente pode ver que nos ônibus eles também têm uns adesivos colados com o tipo de registro do órgão. Aqui a gente pode ver no DAER do Rio Grande do Sul que eles, em todos os ônibus, ele tem aquele registro ali, que é o registro da empresa. No caso, o número 40 é da empresa Freder de Turismo, de transporte. Então, assim, dá para ver no ônibus. Então, assim, é uma regra do estado de ter aquele número ali em locais específicos fixado na carroceria. No Pará também, a Arcon ele pede, inclusive tem um tipo de serviço ali. Aí está mostrando convencional, eles têm um código para isso também. OP, não é empresa, 041 é o prefixo do ônibus, entre aspas, é o prefixo do registro desse ônibus. No DETER de Santa Catarina, no CI, eles também mostram ali o registro. Isso precisa estar fixado no ônibus, ali 34A. O A é aquele de linhas regulares e o C é de turismo eventual fretamento. No DER do Paraná também precisa estar o número do registro ali em local específico. Na Artesp de São Paulo também pede no para-brisa do ônibus, coloca um F de fretamento, o R de rodoviário, também tem o S de semiurbano, mas isso é só um exemplo ali para mostrar como que as empresas pedem, como que os órgãos pedem que o registro esteja fixado no ônibus. No Ceará, já vem no prefixo do ônibus, que no caso ali o 035 é o código da empresa.
O 1 seria linha regular, o 2 seria fretamento ou linha de turismo, e depois vem o prefixo do ônibus. No Rio de Janeiro, então assim, cada empresa ela decide se ela vai utilizar o prefixo do registro ou vai criar o seu próprio prefixo. No Rio de Janeiro tem empresas que têm o seu próprio prefixo, que no caso seria o exemplo dessa empresa, seria 3061 é o prefixo da empresa. Aí na lateral ali aparece RJ 543.061. Esse é o prefixo de registro do Detro do Rio de Janeiro. Aí no caso tem mais um número na dianteira ali, que seria o registro municipal do Rio de Janeiro capital. E do lado ali só está circulado para mostrar o registro da NTT. Aí no caso o registro da NTT, se eu tenho um ônibus que só vai circular dentro de um estado, eu não preciso da NTT. Mas se eu vou, por exemplo, eu quero fazer um fretamento, meu ônibus está autorizado a sair do estado, por exemplo, quero alugar para ir de Santa Catarina para São Paulo, então eu preciso do registro da NTT. Eu preciso que meu ônibus esteja registrado na NTT. Não quer dizer que a minha empresa esteja toda registrada. Esse registro é feito por veículo. Pode ter 300 ônibus, mas só 20 ônibus está autorizado a transcender os limites estaduais. Então eu tenho que ter aquele registro daqueles 20 ônibus que eu quero que eventualmente eles possam fazer algum fretamento para algum lugar. E todos esses registros eles são cumulativos. Então eu posso encher a carroceria de registro de um estado, registro de outro estado, então tá tudo ali na carroceria. Ele pode ver que também tem o Embratur. Toda empresa que vai fazer alguma linha de turismo eventual ou fretamento precisa ter o Embratur, que agora está chamado de Cadastur. É um registro gratuito, mas para tu tirar o ANTT, para tirar outros registros estaduais, tu precisa ter esse cadastro. É alguma outra coisa, é outro registro que também é cumulativo no ônibus. Então acho que basicamente seria isso. Então é só para mostrar que não a NTT, falando em transporte, sempre penso, transporte por via terrestre é a NTT. Não, não tem nada a ver. Depende do que a gente está analisando. Rodoviário, urbano, tipo de serviço, tipo de veículo. Existem várias características para definir sobre o que a gente vai falar. E não dá para pegar e dar um geral também, porque o Brasil é muito grande. Existem muitas diferenças de estado, muitas diferenças de oferta e demanda, então não tem como definir uma regra geral. Então é bom primeiro pesquisar sobre o que a gente vai, o que a gente está vendo, o que a gente vai falar, sobre o que a gente vai analisar, qual a questão, qual o ponto, qual a referência. Então é muito importante levar em conta o que e não simplesmente dar uma geral e é isso e pronto e que não tem nada a ver. Então era isso. Depois qualquer hora eu faço outro vídeo sobre alguma outra coisa, uma dúvida que surgir. Então, valeu aí.